Sejam bem-vindos ao PodPace. O nosso objetivo aqui é bater um papo com você, que é médico de verdade, tem uma excelente formação, tem um consultório, tem uma clínica e percebeu, ou ainda não percebeu, que a sua clínica é, na verdade, uma empresa. Então, meus amigos, vocês precisam ter conhecimento a respeito de gestão, liderança, em vários assuntos, controle de dados e tudo mais. E aqui nós vamos fazer muitos bate-papos a respeito desse assunto. Eu sou Yara Guiar. E aí, eu sou Eduardo Lineker. E aqui é o PodPace. E antes de começar, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto, Eduardo, que o povo... Tem gente aqui que vai para... Estão me xingando. Vamos falar que esse assunto não é pra eles, mas inclusive, eu até vesti aqui uma roupa, assim, meio para parecer meio esse assunto, que é super empresarial, muito business, que é... Equity. Equity. Meu Deus, que diabo é equity? Bora lá. Acho assim, primeiro vamos falar, pessoal, que é o seguinte. Se você tem só um consultório aí e acha que esse assunto não é para você, você está completamente enganado. Então, fica até o final que você vai entender como você pode usar o seu conhecimento para gerar negócios bem lucrativos ao redor ali do seu consultório e do que você já tem. Então, não sai daí. Então, e eu hoje também estou aqui na situação de aprendiz, né? Porque eu quero muito aprender a respeito desse assunto e aqui a gente está falando na verdade, na real, na prática, né? Porque hoje em dia, né? Você, Eduardo, você é um cara que vai caminhando, dando passos largos e deu esse grande passo e hoje em dia está participando de um... Eu esqueci, peraí, gente. Curte, compartilha, fica aí. Eu prometo para você que esse episódio você vai aprender a respeito de que é aplicável, sim, para você que tem o seu consultório. Aí tá pensando que é papo muito business. Então, fique aí. Não é papo de empresa grande, né? E aí, eu quero falar sobre o Eduardo e exaltar a capacidade que ele tem de enxergar, de ter uma visão muito... É uma visão, um papo que tá em voga, né? Visão muito à frente, assim, você tem uma visão, você costuma ser esse tipo de pessoa que, né, que pensa desde lá, né, desde quando não comia morango, né, que a gente sempre, sabendo que era morango, nem nectarina, e aí hoje em dia você deu um grande passo, que é entrar num ecossistema, num ambiente, a gente sempre fala aqui sobre o poder do ambiente, e você está hoje em dia nos maiores ecossistemas a respeito desse assunto, que é no clube do SME, né, que é do João Klepper e do Theo Braga, falei os nomes corretos, que são pessoas que são os maiores investidores anjo hoje do Brasil, não é isso? Falei certo? Se duvidar do mundo. Da América Latina e aí você, né, Eduardo, que saiu de lá, do Piauí. sei lá, do Piauí, não conhecia morango, não conhecia nectarina, né, vendeu geladinho, foi gelado, o cachorro quente no espetinho. E hoje em dia tá com os caras falando lá sobre equity, né, e a gente tá aqui como médico e você nos arrastando, né, para essa mudança de mentalidade mesmo, de pensar diferente. Mas vamos lá, vamos começar bem do início e eu quero que você faça um papo bem simplificado, porque o objetivo aqui não é dar uma aula de equity, vamos mas falar saber na prática, que termos bem simples, não vai ser tecniquez não. Exatamente. Então, primeiro vamos conceituar o que é equity. Vamos lá. Antes, assim, eu acho que o ambiente, ele importa muito. Toda vez que eu me coloquei em ambientes diferentes, eu consegui dar um salto bem grande na minha vida. Então, e por isso eu tô lá hoje, né, junto com... Escolhi o Theo, o João como mentores para justamente estar no meio de pessoas que fizeram o que eu quero fazer, né? Então, eu tenho alguns objetivos. Um deles é vender a Leves, aumentar nosso valuation, que é o valor que a empresa tem. E nada melhor do que estar ao lado de pessoas que já fizeram isso milhares de vezes e vão poder me ajudar a eu conseguir esse objetivo. Então, se você tem alguns objetivos também e não sabe como fazer, é muito interessante você entrar em ambientes que realmente lhe puxem para isso, né? E aí, vamos falar um pouquinho de equity. Equity nada mais é do que o valor das ações ali da sua empresa. Então, sabe aquelas cotas? Né? O médico vai entender. Você tem sócios, cada um tem sua cota. O médico, geralmente, quando abre uma clínica, tem muitos sócios, divide, cada um tem as cotas. Então, o equity nada mais é do que suas cotas. O valor que aquela... O valor, a porcentagem que você tem de determinada empresa. Isso é o equity. E aí, a gente pode levar aqui o podcast de como você pode usar o equity, ou seja, usar esse valor da empresa para poder
criar novos negócios, criar ecossistemas, como você pode usar seu conhecimento em favor de aumentar o valor dessas cotas e você ter um retorno financeiro com isso. Então, né? Então, existem várias possibilidades quando a gente fala de equity. Então, vamos ver se eu entendi isso na prática, né? Se eu entendi isso. Por exemplo, eu tenho uma clínica, né? Que eu tenho vários sócios. E eu tenho 7% dessa clínica. Hoje em dia, o valor dessa minha cota de 7% vale X. Vamos botar 100 mil reais. 100 mil reais aqui pra gente fazer ficar uma redondo. conta. O objetivo do equity é fazer com que esse mesmo 7% aumente, é isso? Aumente. E aumente em proporções que... Aí aqui que eu acho que é o ponto que é fundamental, que você me corrija caso eu tenha errado. Você aumente esse valor desse seu 7% sem necessariamente aumentar a sua força de trabalho. Eu digo, você vai ter trabalho, mas você não vai... não é você atender mais. Não é você colocar mais uma operação no seu negócio. Não é mais você vender sua hora. Não é mais vender sua hora, exato. Perdão, é isso. É essa palavra que eu queria falar. Você vai fazer com que esse 7% que valia 100 mil vai valer 500 mil, 1 milhão. Isso que vai ganhar nisso. Mas você não está vendendo a sua hora. Exatamente. É isso, né? É isso. Mas mas não é. É isso, mas assim, eu queria não dar um passo isso, atrás. Tá. Eu queria dar um passo atrás. Então, eu queria fazer uma reflexão aqui de como o médico pensa hoje quando ele quer abrir um novo negócio. Quando ele quer abrir uma clínica ou um consultório, como é que ele faz? Vamos lá, a prática hoje. Como então, os médicos fazem? Como que a gente faz? Simplesmente a gente junta um bocado de gente que atende também. De outros amigos. De outros amigos. A gente até gravou um episódio, se você não viu ainda, que é sobre como não errar na sociedade, os passos que você deveria dar na sua sociedade, porque Coloca anterior card, a isso. Coloca o card aqui pra você acessar esse episódio, que ficou muito legal também, né? Os passos que você deveria ter pra pensar como sociedade. Mas junta um bocado de médico e fala, vamos começar a atender lá no consultório. Aí vai. Escolher o lugar. Abre o CNPJ, escolhe um lugar, faz uma reforma, gasta 1 milhão, 500 mil, que seja. E depois começa a vender. Exatamente. Começa a ver, não sabe nem que vende, também não tem um sabe episódio nem que sobre vende. Então, aí vai se credenciar nas clínicas, ou muitas vezes, para abrir o consultório, o que muitos fazem? Compra uma sala, decora. Isso é velha economia. Isso é o tradicional. Isso é o que a maioria das pessoas enxerga. E existe a nova economia, que é o jogo do equity, que é diferente. Quando a gente vai abrir um novo negócio, a gente tem que pensar que dor, que necessidade que eu vou resolver. Para depois pensar nessa parte estrutural. Essa parte estrutural é um segundo ponto. E muitas vezes nem ter essa parte estrutural. Porque você pode começar numa sala alugada, você pode começar numa clínica de outra pessoa. Então, existem outras possibilidades que não esse mundo tradicional. Então, esse é um pequeno exemplo para começar, para quem está em casa, começar a refletir sobre como criar um negócio, como começar alguma coisa, né, pensando em equity. E isso aí é interessante porque eu vi eu tenho uma memória péssima, mas eu vi um episódio sobre um cara da Tailândia que vendeu foi a primeira empresa, como é que chama, que vende por mais de 1 bilhão? Unicórnio, acho que da Tailândia. É muito legal, eu esqueci o nome, depois vou colocar aqui nos comentários se eu vou resgatar o nome dessa série baseado numa história real do rapaz. Ele era uma questão ele tinha uma ideia na cabeça, que era um problema, que era sobre chegar, que é um pouco a Amazon hoje em dia, né? Que é como chegar os produtos nas localidades que não conseguia chegar. A Tailândia é uma região que tinha muitas regiões montanhosas, que não chegava, muito difícil acesso. E aí as pessoas não conseguiam chegar lá. E ele tinha essa ideia, ele era um motoboy, inclusive, já tinha como se fosse era um motoboy. E ele um dia foi atrás de pessoas. Ele não tinha nada, ele não era ninguém. Ele trabalhava para outras pessoas, mas ele tinha aquela ideia que ele achava que aquilo ia resolver o problema de distribuição das compras naquela região. E o cara conseguiu, ele não tinha R$1, depois nada, né? Ele foi conseguindo trabalhar, começou e conseguiu alguém para investir no negócio dele que também teve a visão de aquele negócio que podia ser. Esse é um exemplo muito claro. Mas ele tinha uma coisa.
ele tinha Uma dor para resolver. uma dor para resolver primeiro e ele tinha um conhecimento necessário para resolver essa dor. Isso. Então, muitas vezes, nós não vamos investir dinheiro. Então, o médico, quando ele pensa em novos negócios, ele vai pensar, quanto é que eu tenho que colocar? Muitas vezes ele não tem que colocar nada. Ele tem que colocar o conhecimento dele. E isso aí calha muito, né, Eduardo, com o episódio que a gente acabou também de gravar sobre vendas. Porque o teu conhecimento vale muito. Vale muito. O teu conhecimento... Eu fiquei me coçando para falar de equity lá no outro episódio, mas eu deixei para esse. Não para falar nesse. Mas é porque conhecimento é vendável. Conhecimento é um valor que é inestimável. Justamente. E aí o médico, ele não pensa nisso. Ele só quer vender o quê? O consultório, o programa de tratamento. Ele só pensa ali no paciente. Mas ele pode agregar valor e criar um ecossistema ao redor dele jogando esse jogo do equity. Quer ver alguns exemplos? Sim. Então, por exemplo, se a gente pegar um geriatra, ele atende quem? Um idoso. Um idoso. Uhum. Então, quais são as principais dores do idoso, além da consulta médica, que é o que o geriatra já entrega? Ele é uma pessoa que tem uma dificuldade de mobilidade, que às vezes vai precisar de transporte adaptado. Então, transporte adaptado pode ser um negócio que um geriatra pode oferecer para esses. Ele tem dificuldade de encontrar coisas de lazer. Ele tem dificuldade de encontrar coisas a fazer, trabalhos. Ele fica muito sem rotina. Sem rotina, ele não terapias, tem rotina. esportes. É um cara que eu conheço muito, inclusive é uma coisa que eu bato muito na tecla, e agora você já tá me dando uma ideia de negócio. Então, falar nisso, eu bato muito na tecla que uma das principais causas de demência, por exemplo, é esse isolamento social, né? Então, a pessoa, às vezes, ela acorda, ela passa o dia inteiro dentro de casa, na frente de uma televisão, não tem nenhuma atividade para fazer. E se um geriatra criar uma comunidade de idosos, onde eles podem conhecer outros idosos, ter atividades para fazer, e esse geriatra vai ganhar, ele não precisa operar esse negócio. Ele pode pegar uma empresa que já faz esse tipo de serviço, acoplar seu conhecimento e sua base de distribuição a isso. E ele pegar um pedaço dessa empresa, o equity. Então, se essa empresa... Vamos supor que já existe uma empresa que faz isso. E ele tem um consultório. Porque daí vão pegar o cara... Vão pegar um médico. O médico que tem um consultório... O médico que tem um consultório atende, sei lá, 100 idosos por mês, 80 idosos por mês. E ele tem... O que esse médico tem de valioso? Conhecimento e distribuição. Então, ele já tem uma cartela de clientes grande. Ele já tem uma cartela de clientes, então ele tem conhecimento e ele tem distribuição. E a distribuição, esse público dele consome outras coisas. Então, o médico, ele pode ser um promotor de vários outros tipos de serviço para essa comunidade dos médicos. Ou essa comunidade de idosos. Então nesse caso, só para finalizar, nesse caso a gente falou de uma empresa que faz atividades com idosos. Ele pode se associar a essa empresa e propor uma parceria. Uma parceria inicial, mas que se transforme no sentido de... vamos supor que essa empresa fatura hoje 50 mil. O médico pode conhecer essa empresa e falar. E propor. Se eu te levar a faturar 200, 300, 400 mil com a distribuição que eu tenho, você me dá 10%, 20% da sua empresa, é um jogo do ganha-ganha. Fica bom. É uma venda, né? Fica bom para quem já tem um negócio e fica bom para o médico. E assim, nós não estamos falando nada de parte ética de médico ficar indicando sem... Gente, nós estamos partindo do pressuposto que ele vai indicar quem realmente talvez necessita. Talvez o povo que chegou aqui agora, né, e não saiba. Não conhece a gente ainda. Nós nunca vamos falar sobre algo de você oferecer algo para um paciente nosso que ele não necessariamente precisa. Isso. Então, isso é uma premissa, básico, é o nosso valor básico, uma premissa básica. Então, assim, então vê. E o médico muitas vezes não pensa nisso. Outra coisa, parte de um cardiologista ou um médico do esporte, ele pode acoplar uma academia, um aplicativo, um relógio, para monitorar ali a qualidade de vida, a qualidade do sono, os batimentos e monetizar em cima daquilo, criar um plano de assinatura de estilo de vida.
E tem vários serviços inclusos. Então, assim, existem várias possibilidades. E aí, Eduardo, essa é a minha dúvida aqui, que é algumas vezes, por exemplo, essa pessoa que você pegou, porque que tem um consultório, né? Aí ele fala, vamos dar o exemplo do geriatra que você comentou. Ele atende já 80 pacientes por mês, ele viu que o idoso dele está mais isolado, e aí ele fez uma parceria com outra empresa. E aí, esse consultório dele, hoje em dia, ele tem é dele só. Então, é dele só. E se ele fosse vender aquele consultório, valeria, sei lá. Não vale nada. Às vezes não vai valer nada. Não vai valer nada, porque ele sai, dele. Se ele sai, acaba o faturamento. Então, teoricamente, não vale nada. Não vale nada. O que vale muitas vezes é a sala dele. Vai vender pelo valor da sala, que às vezes ele vai vender mais barato do que toda a reforma que ele fez. Não vale nada. Então a partir do momento que ele pega e acopla uma empresa... Outros tipos de serviço, vamos botar no geral. Por exemplo, ele pode acoplar uma empresa de cuidador de idosos. Isso, e aí ele vai ter uma fatia... E ele tem uma fatia da empresa. Aquele consultório dele passa a ser um ecossistema. Justamente. De solução para o paciente. Solução. E aí o negócio dele, vamos dizer, o nome, talvez ele pode falar... Ele associar o nome dele a empresas que ele confia e que ele gera valor para os pacientes dele. Aí, se ele for vender o consultório dele, o consultório, que não valeria nada, a partir do momento que ele acopla outros serviços, que tem fatias de outros serviços... Tudo aquilo vale muito mais. E outra, não depende mais dele, da hora dele. Então, no dia que ele pegar umas férias, no dia que ele tiver de férias, ele recebe. No dia que ele tiver doente... Ele recebe, por quê? Porque ele tem, a gente chama de motores. Então, ele tem um motor principal dele, qual que é? O consultório. Hoje em dia. Aí hoje. E muitas vezes ele cria um motor 2, que é a participação numa empresa de cuidadores. O motor 3, que é uma participação numa empresa que fornece fraldas para os idosos. O motor 4, que é a empresa uma agência de viagem especializada em viagens para idosos. Um motor 5. E muitas vezes o motor 2, o motor 3, o motor 4 fica maior que o motor 1. E aí, Eduardo, talvez a pessoa que tá vendo pense assim, mas isso não é antiético? De forma alguma, porque é antiético para quem oferece uma coisa e para quem não precisa. Só que muitas vezes o médico já indica. Então, aqui na Levens mesmo, chegam várias indicações de alguns médicos que eu não conheço, não sei nem quem é. Agora, se esse cara chega para mim, Eduardo, 60% dos meus pacientes têm cuidadores de idosos. A partir de agora, se eu agregar um faturamento na sua empresa de X, a gente pode virar sócio nesse negócio? Você me dá uma parte? Com certeza, por quê? E o médico acreditar que esse negócio realmente entrega alguma coisa de valor. Qual é o pensamento do médico hoje? Ele vê, se eu indicar e ganhar um comissionamento, isso é antiético porque eu estou ganhando em cima de São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é você prescrever um exame para alguém que não precisa porque você está ganhando uma fatia lá em cima do laboratório. Isso é antiético. Agora, eu tenho um tipo de serviço que eu confio. Eu posso, sim, fazer indicações. E outra, é a forma como você faz indicação. Diz, eu tenho uma empresa que... E você pode falar que é sua. Sim, é isso que eu ia falar. A forma como você comunica. Como você comunica. Porque muitas vezes, se você indicar para o seu paciente debaixo dos panos ali, fica antiético. Né? Fica antiético. Por quê? Porque você está tendo um ganho secundário sem comunicar isso. Então, você pode falar para ele, eu participo de uma empresa, eu sou sócio lá, é uma empresa de cuidadores que resolve. Conversa com eles para ver se faz sentido para você. Aí, essa empresa, eu tenho uma participação. Eu tenho uma participação, eu confio nas pessoas que estão lá. Eu confio nas empresas, não é uma obrigação. Não é uma obrigação, mas se você quiser fazer... A partir do momento que é comunicado dessa forma, eu não vejo como ser antiético. Agora, a partir do momento que você começa... Você até indica essa empresa e você não fala o seu conflito de interesse ali, aí sim, fica antiético. Sim. Né? Então, eu acho que é muito nesse sentido. Aí eu falo, você pode fazer uma pesquisa no mercado. Você pode fazer uma pesquisa no mercado. Ficar dentro desse ecossistema. E uma outra coisa, por exemplo, né? Algumas vezes a gente... Porque parece, é engraçado, porque quando você começa a conversar com pessoas que entendem sobre isso e jogam esse jogo, você passa... Poxa, como é que eu... Não pensei nisso antes. Né? Aí, não que eu esteja ainda jogando o jogo do Action, mas que eu estou nesse ambiente por você estar nesse ambiente, acabou se estendendo de certa forma para mim. Por exemplo, hoje em dia existe pessoas com mudança de estilo de vida que gostariam de ter um controle mais
segmentada a respeito do seu dia a dia, né? Do seu estilo de vida. Poxa, então posso me acoplar, existe um aplicativo, eu já tenho lá 50 pacientes por mês. E as pessoas vão, olha, existe a possibilidade de a gente fazer o controle dessas suas métricas por um aplicativo, que eu me associei, que faz parte da minha clínica e tal. E para isso você paga um valor de tal mensalidade por mês para ter acesso a esse tipo de... É algo totalmente possível também. Totalmente. Né? Então, assim, existem inúmeras possibilidades que o médico ele pode agregar valor à sua base, já tendo isso. E a gente falou, olha o que a gente falou aqui, agência de viagem. O negócio é muito... Uma agência de viagem especializada em idosos. O que tem a ver com medicina? Teoricamente, nada a princípio, mas é um negócio que você pode ser sócio. Pode virar um motor 2 do seu consultório. Olha que loucura. Dentro do seu ecossistema tem a consulta médica e tem uma agência de viagem. Né? Então, assim, são coisas que, a princípio, não se relacionam, mas que fazem todo sentido. Por quê? Porque é uma agência de viagem especializada em idosos, que vai levar para parceiros específicos para idosos, que vai aumentar a qualidade de vida dos idosos. E aí, essa agência de viagem, por exemplo, ela, como você tem um conhecimento, olha, essa agência de viagem, você vai ser responsável. Tem que ser assim, assim, assado. Os ônibus tem que ser assim. O quarto tem que ser assim. Justamente. Você tem que ter disponível as medicações ou ter um contato de emergência para se acontece alguma coisa com o idoso, você poder falar. E aí você pode vender não só para sua base, mas também para outras pessoas. E o motor 2 começa a alimentar o motor 1 também. Porque quem for para viagem, para agência de viagem, que é especialista, que é idoso, vai conhecer quem são seus pacientes lá que vão lhe indicar e vai trazer de volta. Então, isso vira um ganha-ganha e os motores 2, 3, 4 começam a alimentar o motor principal também. Isso é maravilhoso. Né? Então, é outro jogo. E aí, falando do equity, uma empresa dessa que valia X, ela começa a valer 2X, 3X. Ou que não valia nada. Ou que não valia você nada. Tem um e numa venda futura, você pode... E aqui tem duas vantagens, assim, de cara, que eu, como leiga, uma aprendiz aqui, tô tendo, que primeiro é você passar a depender menos da venda da sua hora, né? Que isso é o sonho de muitos médicos, né? E o segundo é você valorizar o negócio que você tem, que algumas vezes não vai valer nada. E valorizar, né? O que é o principal, gente. Vamos lá. O que a Amazon tem? Nada. Hoje. Nada assim, no sentido... Ele não vende nada, ele só distribui, né? Distribuição. Então, hoje, o poder é distribuição. E o médico tem distribuição, porque o médico ele tem uma cartela vasta de pacientes. Então, o médico tem distribuição. O público-alvo do médico ele é muito importante. E aí, o que o médico tem que entender? Quais dores, quais problemas eu posso resolver na vida da minha audiência, para quem eu distribuo. Se o médico começar a entender isso, ele vai conseguir acoplar ali os motores 2, 3, 4 e montar um ecossistema que possa oferecer esse tipo de cuidado. E aí, eu às vezes, venho um pensamento bem assim, mas aí eu tô deixando de ser médico. Às vezes pode vir um pensamento que a pessoa pode falar assim, mas eu... Gente, quando você tem a possibilidade de fazer algo que te dá liberdade... Eu acho que pode virar, inclusive, um melhor médico. Você pode... Isso. E, assim, serve para pessoas que atendem plano de saúde também. Então, você pode começar a sair do plano de saúde, atender mais espaçado. Por quê? Porque você tem outras fontes de renda também. E o médico, a gente sabe disso, que ele trabalha muito. Por quê? Porque ele depende da hora dele. Sim. Né? Então, assim, não é deixar de ser médico. É ser um médico mais... estratégico, porque assim, e muitas vezes você vai atingir até mais pessoas do que só com sua hora. Né? Então, você pode criar, por exemplo, um produto de educação, vamos botar aqui sei lá, um neurologista, educação para crianças com autismo. Com autismo, né? Você pode botar Então, existem várias. Depende muito da sua especialidade, do seu conhecimento. O que eu quero dizer? O seu conhecimento, sua experiência de vida. Então, muitas vezes, por exemplo, você veio de uma família, você é médico, mas você veio de uma família que é comerciante. Então, você tem um determinado conhecimento aqui, você viveu naquele meio. Por que você não pode se associar àquelas pessoas e você virar um conselheiro
dentro daquele serviço, né? Então, sei lá, vocês lá, o pai de vocês tem um supermercado. Então, se vocês tivessem sido criados lá dentro, vocês foram criados lá dentro, na verdade, mas se você tivesse conhecimento de negócio mais a fundo, por que você não pode se associar a um mercado para dar conselhos sobre aquele tipo de negócio? Mercados menores. Então, assim, é diversificar usando o seu conhecimento. Desse exemplo aqui é um exemplo bem diferente, mas, assim, é você pensar em que você tem conhecimento, quem você pode ajudar de uma forma que você aumente ali o valor daquela empresa, né? E o conhecimento, ele tem que servir para isso. Não pode ser palpite, né? Vamos montar um conselho aqui, vou te ajudar e não vai ter resultado nenhum. Tudo que né? você vai fazer, que na verdade você, por exemplo, isso aí que você faz, esse episódio que a gente está gravando sobre equity, que é um pouco, gente, para vocês começarem a abrir a cabeça, estar em ambientes né, que promovem esse tipo de pensamento, para vocês começarem a entender que isso é algo perfeitamente possível. Claro que a gente não vai dar uma ideia de equity para você, porque a gente não conhece o seu negócio, mas casa muito com o episódio de vendas, porque é sobre a ideia de que o primeiro passo para você vender é você saber que o seu conhecimento vale muito. Vale muito. E eu vou até, o que eu fiz aqui? Eu fiz isso. Não só o seu conhecimento, mas você pode usar o equity para atrair pessoas boas para o seu negócio. Então, porque muitas vezes o negócio, o conhecimento, a pessoa, ela não vai bater na minha porta. Mas, se eu tenho um negócio, hoje, por exemplo, eu tenho uma clínica, e eu quero um cara determinado X, um gestor de uma clínica, eu acho ele o cara. Só que o salário desse cara é 20 mil reais, 30 mil reais. E minha empresa, minha clínica hoje não consegue pagar esse cara. O que eu posso fazer? Eu posso propor para ele, vamos supor que o salário dele de mercado é 30 mil reais. Eu posso propor para esse cara que ele ganhe 15 mil e se ele levar a minha clínica do ponto A, sei lá, um faturamento de 500 mil por mês, para 1 milhão em um ano, ele vai ganhar uma porcentagem das cotas da minha empresa. E aí essa porcentagem pode fazer esse complemento do salário dele até os 30 mil, que é um ganho futuro que ele vai ter, ou até mais. Aí a pessoa vai falar, mas eu vou estar vendendo minha empresa, vou perder a autonomia. Não, primeiro que você aumentou o seu faturamento, a sua empresa é o jogo do ganha-ganha. O equity é o jogo do ganha-ganha. E a primeira coisa é você entender isso. O equity é o jogo do ganha-ganha. Então tem que ficar bom para a pessoa que está vindo, e aí a gente chama esse contrato de veste. Né? Então ele está vestindo ali a camisa e vestindo também as cotas aos poucos. Então você bota alguns checkpoints e ele vai, a cada meta que ele bate, ele ganha 1%, ganha 2%, ganha 3%, e ele vai ganhando o equity, ou seja, ele está ganhando o valor da empresa, que ele pode fazer uma saída ou ele pode acumular mais e tentar aumentar o valor da empresa para que ele tenha um ganho futuro em cima disso. E aí, aqui a gente não está falando que isso é para todo mundo, mas a primeira coisa é saber que ia ser uma pergunta, mas já ficou evidente que sim, é válido para nós, médicos que temos um consultório, que temos uma clínica e tal. Você já respondeu que sim, é super válido. E você já respondeu que o pensamento de modelo de negócio que tem que mudar. E uma coisa que foi uma curiosidade também que eu fiquei, por exemplo, existe você jogar o jogo do equity, eu digo assim, você já pensar no modelo de negócio para construir equity, e existe também você despertar um interesse de outra pessoa investir na sua clínica, no sentido dele agregar valor ali. Isso, para isso acontecer, só para eu complementar a minha pergunta, para isso acontecer, a sua empresa tem que ter algum pré-requisito básico? Por exemplo, a sua empresa tem que estar dando lucro? Não. Tá. Vou dar um exemplo, eu fiz isso na Leve. Então, 2013 eu fundei a Levens e eu fiz isso muito assim, no instinto. Não era nem conhecimento. Sabia esse jogo todo. Lógico, eu já tinha visto algumas pessoas fazendo esse tipo de coisa, mas não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu fiz. 2015, mais ou menos, eu ainda era servidor do SAMU, então fazia 25 plantões por mês, fazia mestrado, e tinha a empresa. E aí eu precisava de alguém bom para poder tocar ali, para ser a pessoa, a cara da empresa.
né? Para poder tocar o dia a dia da empresa, porque eu não conseguia. Porque se eu saísse do meu emprego, eu não tinha dinheiro para me sustentar e nem sustentar. A empresa não dava nem lucro na época. Então, o que eu fiz? Eu chamei alguém que estava no mercado, que hoje é meu sócio, que é o Carlos, e propus para ele, assim, Carlos, você vai ganhar um pouco menos, mas se você conseguir me ajudar nesse projeto e a gente chegar nesse ponto B, você vai ter X% da empresa. E foi isso que aconteceu. Então, eu fiz com o Carlos um vest usando equity. Ele veio ganhando menos e hoje em dia ele ganha muito mais. E está comigo até hoje, não teve a saída. Né? Já teve outras pessoas que vieram também e já saíram. Eu recomprei a parte delas. E aí elas tiveram um ganho ali considerável na saída. E, na verdade, isso aqui, que foi até o que eu queria esclarecer com você, que é minha dúvida, que foi minha dúvida, é assim... Se a empresa que não tem lucro, exato, tem empresa, equity. tem equity, aí você... É exatamente isso, né? Você tem que demonstrar o valor e as soluções do problema que essa sua empresa oferece para você, de alguma forma... você não está tendo lucro. Você tem clínica que do consultório está lá no 0 a 0. O teu consultório está no 0 a 0. Você atende... sei lá, 50, 60, 70 pacientes por mês, tira tudo que você produz, é teu consultório, não sei o quê, não tem lucratividade nenhuma, mas você tem uma cartela fiel de clientes, de pessoas que estão ali. O investidor, seja ele no Vest, como mídia ou como equity, então a gente vê muitos casos, por exemplo, Cristiano Ronaldo entrou naquela empresa do reloginho, que nem parece um relógio, que é só uma pulseira. Sim. Né? Então, ele entrou com mídia. Né? Não precisa ser necessariamente dinheiro. Não precisa ser necessariamente dinheiro e nem trabalho. Por exemplo, no caso do meu sócio, ele entrou com trabalho. E ele não entrou com dinheiro. Então, existem várias formas. A pessoa entra com o que ela pode. Se eu tenho mídia, eu entro com mídia. Se eu tenho tempo para trabalhar, eu entro com trabalho. Se eu tenho conhecimento, eu entro com consultoria, conselho. Mas sempre com o objetivo de mudar Que é onde eu vou chegar. O que você tem que mostrar não é o atual, é o ponto B. Então, por exemplo, você pega o Nubank. O Uber passou um tempão, ele não dava lucro. E por que as pessoas botavam dinheiro lá? Porque ele enxergava o ponto B. Tinha a visão. Tinha a visão do ponto B. E a pessoa conseguiu passar essa visão, né? Justamente, a pessoa conseguiu vender essa visão, passar essa visão e agregar valor para que chegasse no ponto B e aumentar o valuation da empresa. Então, a empresa valia 1 milhão, hoje vale 100, 200, 300, 500, 1 bi. Né? E muita gente entrou lá no comecinho e botou pouco dinheiro. Então, eles multiplicaram esse dinheiro deles, muitas vezes, pela visão do ponto B, não pelo quanto a empresa valia naquela... a empresa vale hoje. Nossa, o que a empresa vale hoje, muitas vezes não importa. É aquilo que eu falo muito de planilha, não é negócio. Né? Visão é negócio, é o intangível. Então, a gente tem que enxergar o intangível. Perfeito. E eu acho que assim, agora, Eduardo, como é um assunto extremamente... Eu tô apaixonada por esse assunto. Eu tô adorando esse assunto. Eu acho que é uma coisa, assim, resgata a autoestima do médico, sabe? Porque no sentido assim... Dá pra começar a enxergar muita coisa. Dá pra você enxergar que você vale muito. E eu acho que essa coisa da autoconfiança, essa coisa de você entender que o seu conhecimento, potência, cara, você é uma potência, entendeu? Você é uma potência... Se enxergar dessa forma, essa capacidade de enxergar que o teu conhecimento, que aquilo que você fala, aquilo que você faz, toda a sua formação vale muito, eu acho isso, assim, maravilhoso, eu acho isso fantástico. E aí a gente poderia falar muita coisa sobre esse assunto, a gente pode voltar nesse assunto outras vezes. Inclusive, será que o João Klepp não podia vir aqui, o Theo Braga não podia falar assim, vamos falar sobre médico, a clínica, o consultório, dá aí uma ideia, pega uma clínica, uma pessoa... Fale aí como é a sua clínica e vai dar umas ideias pra gente. Qualquer dia eu pego eles lá e boto pra fazer um videozinho pra gente. Vamos pedir isso. Mas assim, por exemplo, o que eu gosto muito a gente gosta muito da prática. O que uma pessoa hoje que tem um consultório, que tem uma clínica, poderia fazer no sentido assim, de tentar enxergar essa possibilidade de equity dentro da clínica dela? Você acha que ela poderia... Me veio alguma coisa aqui na cabeça, corrija se estiver correto, se eu estiver certa. Lista quem é o seu público-alvo, quais são os problemas do seu público-alvo, por exemplo. Eu sou cardiologista. Hoje em dia, quem é a pessoa que eu mais atendo e quais são os maiores problemas que essa pessoa enfrenta hoje em dia, no dia a dia dela? Pode ser algo assim? Eu acho que o primeiro ponto é assim, ó. Enxergar que isso existe.
Então, Certo. quem está assistindo esse podcast hoje vai enxergar. Abre a cabeça. Abre a cabeça. Então, tem que ter, como a gente fala lá com o Sai João, da caverna. tem que ter o coração ensinável. Né? Coração ensinável. Coração ensinável, que vai ser até o livro que vai lançar agora dia 23. Então, você tem que ter o coração ensinável para você enxergar isso. A partir do momento que você enxergou isso, você começa a perceber como você vai fazer, que essa é a pergunta. Então, você tem que enxergar as oportunidades dentro do seu contexto. Como é que eu vou enxergar a oportunidade? Cara, o médico conversa com o paciente todo dia, ele sabe o que o paciente precisa. Então, assim, vai anotando tudo. Pô, esse cara tem problema com adesão à atividade física. Esse outro tem problema com adesão à nutrição. Esse tem problema com a parte de saúde mental. Entendi. E dentro daquilo, você começa a frequentar ambientes Buscando solucionar esse tipo de problema. Vai surgir alguma coisa que você vai encaixar. Uhum. Acho que assim, não tem a receitinha de bolo. Se você é cardiologia, faça isso. Não. Você tem que... Porque isso é você procurar a solução para o seu paciente. Para o seu paciente, para o seu público, para a sua distribuição dentro do seu conhecimento. Perfeito. Maravilhoso. Eu acho que, assim, eu tô apaixonada por esse assunto, né? Como eu falei, de autoconfiança, daquilo que é importante de resgate do médico, que hoje em dia, né? Avaliações de Enamed péssimas, muita gente entrando no mercado péssimo, inteligência artificial entrando no mercado de uma forma, né, assim... inteligência artificial, Yara, isso só te interrompendo. Por que o médico não cria uma inteligência artificial que ele pode fornecer alguma coisa para os seus pacientes, um e-book, seja, algum material, um tira-dúvidas simples, e aí no final ele bota uma pergunta assim, em que eu poderia lhe ajudar? Uhum. Então ele vai começar a entender o que é esse paciente, né? Exatamente. Eu acho um mundo novo. E aqui, para a gente finalizar, o objetivo desse episódio é justamente isso. Eu falo aquela analogia que eu fiz lá no primeiro Clínica Lucrativa, né? Que é da alegoria de Platão. Vamos sair da caverna, vamos sair de lá de dentro e pensar que só existe aquele mundo projetado, né, das pessoas, você acorrentado e projetando sempre as mesmas imagens. A partir do momento que você sai, se você quer sair, né, existem inúmeras possibilidades, e estar em ambientes dos quais você tem acesso a esse tipo de informação é muito importante, pode ser muito libertador e um resgate mesmo da tua autoconfiança, né? Então, eu acho que deu, né? Deu, que tinha muita hoje. coisa, deu já pra hoje. Estar com a cabeça fritando aí. Mas deu pra hoje, mas eu queria pedir, né, pra você falar assim, olha, aprendi uma coisinha aqui com o pessoal do Pace, com o Eduardo Caiara hoje, sobre equity. Então, pega esse episódio, curte, se inscreve no canal, que vamos trazer muito mais conhecimento para vocês. Compartilha esse episódio com os seus sócios, com outras pessoas que fazem parte do seu ecossistema, com aquela pessoa que você gosta e que quer ver crescendo. E aqui a gente vai deixar nossas redes sociais. Vocês também, se vocês quiserem, a gente pode passar a rede social do pessoal do SME também, né? Se eu não me engano, é @SME o do João Kepler é @João Kepler. Né? Tem o meu é @Eduardo Lineker. E o do Pace, que a gente vai continuar produzindo também conteúdos por lá, Pace _ gestão, e o meu, doutora Yara Aguiar. E obrigada, até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau.